O presente trabalho foi elaborado em dupla por mim, Karine da Silva Andrade e Carla Cristina Andrade de Faria, sob a orientação da professora Sayonara Ribeiro Marcelino, com o tema A importância das tecnologias da informação e da comunicação no processo de ensino-aprendizagem, um estudo sobre o software HQ. O presente tema insere-se no eixo Estudos Linguísticos, dentro do assunto Uso de tecnologias como mediadoras, apoiando-se nos estudos desenvolvidos pelo Núcleo de Informática Aplicada à Educação, NIED, da Unicamp, sobre a utilização do referido software. Esse trabalho justifica-se, portanto, diante da possibilidade da ampliação de estudos sobre o tema proposto, bem como suas contribuições no contexto das TICs, face ao processo de ensino e aprendizagem e, de modo especial, para a prática da língua portuguesa, no que se refere, portanto, ao processo de alfabetização e desenvolvimento da proficiência leitora, tendo como objetivo principal refletir sobre as contribuições do uso das TICs para a alfabetização por meio de experiências na utilização do software HQ. Também, como objetivos específicos, esse trabalho propõe refletir sobre a utilização das tecnologias de informação e comunicação como ferramentas de mediação pedagógica utilizadas no processo de alfabetização. Propõe também apresentar a importância dos softwares educativos no ensino da língua portuguesa, analisar a contribuição do gênero História em Quadrinhos, HQs, para o desenvolvimento da proficiência leitora e, por fim, tem como objetivo específico realizar um estudo sobre o uso do software educativo HQ como instrumento pedagógico de apoio à alfabetização e ao domínio da linguagem escrita. Do ponto de vista metodológico, essa investigação será realizada mediante etapa de pesquisa bibliográfica aplicada, que compreende levantamento bibliográfico em livros, revistas, periódicos, internet de modo geral, de todos aqueles estudos que versam sobre a importância das tecnologias de informação e comunicação nesse processo de alfabetização. Para tanto, o presente estudo, ele focar-se-á na análise do uso do software educativo, conforme já foi dito, o HQ, a partir da análise do mesmo como instrumento de apoio pedagógico à alfabetização e as contribuições deste para o ensino da língua portuguesa. O nosso trabalho de conclusão de curso, do ponto de vista teórico, está alicerçado nos seguintes referenciais: José Armando Valente, Pedro Demo, Maria Elizabeth Bianchini de Almeida, José Manuel Morin, Mishra e Cole. Cada um deles trazendo as suas contribuições e concepções. Tendo como ponto de partida o Valente, nós vamos utilizar desse referencial para fundamentar a nossa abordagem da contextualização do surgimento dos microcomputadores, que se dá por volta da finais da década de 80, início da década de 90, bem como a sua utilização em todos os níveis de educação naqueles países onde aconteceu a sua disseminação inicial. A partir de Pedro Demo, também, que é um segundo referencial utilizado em nosso trabalho, nós faremos uso, então, dessa concepção importante para a nossa pesquisa, que é entender a aprendizagem como um processo intimamente relacionado às referências do mundo cultural e também a construção e uma ressignificação constante dessas aprendizagens, tendo em vista aí que esse processo do aprendizado, ele é dinâmico, vivo e ativo. O nosso terceiro referencial, que é a Maria Elizabeth Bianchini Almeida, apresenta concepções que se baseiam na premissa de que a utilização de tecnologias na escola e na sala de aula, elas impulsionam a abertura destes espaços ao mundo e ao contexto, permitindo assim articular situações global e local. O nosso quarto referencial, José Manuel Morin, apresenta como uma contribuição significativa para essa pesquisa concepções de acordo com as quais entende-se que a disponibilidade de aplicativos e ferramentas tecnológicas, elas podem contribuir para a alfabetização midiática, trazendo inovações e possibilidades para o processo de aprendizagem.
O nosso quinto e último referencial, Mishra e Kohler, embasam a pesquisa a partir do desenvolvimento do conceito do quadro TPCK, Conhecimento Pedagógico de Conteúdo, que consiste exatamente na descrição de como os conhecimentos dos professores de tecnologia, pedagogia e conteúdo podem interagir entre si para produzir o ensino eficaz de uma disciplina utilizando-se das tecnologias. Do ponto de vista da análise do corpus do nosso trabalho, foi possível observar, através de um levantamento bibliográfico dos dados que foram realizados, a disponibilidade de aplicativos e ferramentas tecnológicas existentes para contribuir com uma alfabetização midiática, para contribuir com a alfabetização midiática crescente e que traz inovações e possibilidades de dinamizar a produção e o design dos materiais produzidos para professores, motivando então o processo de aprendizagem e acompanhando a evolução e o perfil dos alunos da atual geração. Baseando-se dessa forma em estudos que foram realizados pelo Núcleo de Informática Aplicada à Educação, NIED, da Unicamp, foi possível verificar que o uso do software educativo HQ como instrumento pedagógico de apoio à alfabetização e ao domínio da linguagem escrita, ele permite, portanto, aos alunos criar sua própria história, disponibilizando personagens, cenários e sons que podem ser gravados pelo usuário ou utilizar, ou também, além de gravar as imagens, esse usuário pode ainda utilizar um banco de dados. Constatou-se que o HQ é um programa de uma linguagem simples, clara nas suas interfaces e muito atrativo pelo seu colorido, considerando que é para ser utilizado para o público infanto-juvenil. Essas características foram essenciais para o enquadramento dessa pesquisa através de uma análise documental e bibliográfica. As pesquisas, elas evidenciaram ainda que as histórias em quadrinho, elas acabam tornando o ensino mais prazeroso, uma vez que motivam os estudantes a se interessarem pelos conteúdos escolares. E, além disso, também, elas estimulam a curiosidade e incitam o senso crítico, considerando a relação existente entre texto e imagem e ampliando, assim, a possibilidade de entendimento que contribui para a formação de hábitos de leitura, enriquecendo, além disso, o vocabulário, tendo em vista o caráter dinâmico e animado das histórias em quadrinhos. Dessa forma, ainda na análise do corpus do nosso trabalho, nós temos que as histórias em quadrinhos, na sala de aula, elas apresentam-se como mediadoras nesse processo de ensino e aprendizagem e são cada vez mais recorrentes, tendo em vista o fato de estimularem exatamente essa criatividade, aguçarem e despertarem nos alunos, além do interesse, também o desenvolvimento da proficiência leitora de uma forma fácil e acessível. De modo geral, algumas considerações sobre essa pesquisa evidenciam que, levando em consideração a continuidade que esse trabalho terá no próximo semestre, na disciplina TCC2, então as percepções iniciais que foram construídas a partir da pesquisa realizada até este momento, bem como os resultados iniciais encontrados, elas vão reforçar esses alcances positivos e também as contribuições significativas no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, de modo especial no âmbito da língua portuguesa, que é o nosso foco, advindas da utilização das TICs de forma específica com o uso do software HQ, e também essa pesquisa ela abre esse leque de possibilidades, ela não esgota de forma alguma as discussões, pelo contrário, ela abre possibilidades para aprofundamentos futuros neste campo, de forma que a partir desse trabalho nós pretendemos então recorrer a esses registros existentes na literatura que versam sobre esse tema dentro da prática da língua portuguesa e com foco para o processo de alfabetização e o desenvolvimento, conforme já ressaltamos, da proficiência leitora. Fundamentados, então, em alguns autores que nós colocamos como referência aqui, tais como Almeida, Pedro Demo, Mohan Prado e Magda Soares, Então, eles são os referenciais do nosso trabalho e